eleição indefinida, voto dos eleitores mais jovens pode fazer a diferença no Reino Unido. Ulisses Neto. O prazo para que os britânicos se registrassem para votar nas eleições gerais do dia 12 de dezembro terminou ontem. O número definitivo de eleitores deve ficar um pouco abaixo de 50 milhões. Mas o que chamou a atenção nas últimas horas, principalmente nos últimos dias, foram os picos de pessoas se registrando para participar dessa que já está sendo chamada como a eleição mais importante dentro de uma geração inteira no Reino Unido. É claro que num país onde o voto não é obrigatório e o sistema é distrital, fica muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. Porém, os dados oficiais indicam que os eleitores mais jovens estão mobilizados e atenderam ao chamado para se registrar. Aqui vale um adendo importante. No Reino Unido, para se registrar, basta entrar na internet e preencher os dados solicitados pelo governo. Leva 5 minutos e ninguém precisa ir a um cartório ou algo que o valha, até porque cartório é uma palavra que não faz parte da realidade do britânico médio. Enfim, olhando para os dados consolidados até o mês passado, 35% dos novos registros foram solicitados por eleitores abaixo de 25 anos de idade. Outros 30% vieram da faixa etária entre 25 e 34 anos, enquanto apenas 4% vieram dos eleitores acima dos 65 anos de idade. Em tese, essa é uma boa notícia para os trabalhistas, para a oposição, por 2 motivos principais. Primeiro, porque essa eleição geral virou uma espécie de segundo referendo sobre o Brexit, ainda que outros temas importantes também estejam tomando conta dos debates. E no referendo de 2016, os jovens votaram em peso pela permanência na União Europeia. Os jovens foram, na grande maioria, favoráveis pelo bloco europeu, embora tenham saído derrotados. O voto do Brexit só começou a ganhar mesmo na faixa etária acima dos 45 anos de idade. Na eleição geral de 2017, os trabalhistas também venceram com folga entre os mais jovens, no grupo dos eleitores entre 18 e 24 anos de idade. Há uma forte mobilização no Reino Unido entre os artistas britânicos, que são bastante populares com os adolescentes, com o público adulto jovem, pelo voto a favor de Jeremy Corbyn. Stormzy, que é um dos artistas mais influentes do momento no Reino Unido, está encabeçando um manifesto pelo voto a favor dos trabalhistas. Isso tudo posto, no interior do país e entre os mais velhos que os conservadores sempre encontraram o núcleo duro dos seus eleitores. Foi assim nas últimas eleições, nas 3 últimas eleições vencidas pelo partido, em 2010, 2015 e também 2017, e foi assim também para a campanha do Brexit, que teve, no final das contas, o voto decisivo no interior da Inglaterra e entre o público mais velho. A ver se o voto da capital e dos mais jovens, que historicamente rechaçam os conservadores, vai fazer alguma diferença ou não na eleição do dia 12. Eu estou muito curioso para ter acesso aos dados, quando forem divulgados, desse grupo de eleitores, para saber exatamente o quanto os jovens representa dentro do universo de eleitores. É uma eleição completamente distinta daquelas que aconteceram nos últimos anos, ou até nas últimas décadas, porque, de fato, o Brexit, que é um elemento novo na discussão política britânica, não fez parte das discussões das eleições passadas, obviamente. De qualquer maneira, tem um outro dado novo aí, que é o seguinte: uma pesquisa realizada na semana passada por encomenda do jornal Telegraph mostrou que há pela primeira vez, dentro do universo da classe trabalhadora, que tradicionalmente vota nos trabalhistas, uma intenção de voto maior para os conservadores, na comparação daqueles eleitores conservadores das classes mais altas. Então, a classe trabalhadora tem optado, pelo menos na pesquisa realizada, por votar nos conservadores. E por qual razão? Porque a classe trabalhadora, na média, é a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. E como os trabalhistas, o Partido Trabalhista, tem se posicionado de forma a, inclusive, a intenção do Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, convocar um novo referendo,
esses eleitores da classe trabalhadora provavelmente votarão nos conservadores para encerrar logo essa questão. A eleição tem vários componentes novos, a eleição vai ser uma eleição decisiva, mas a tendência neste momento é que os conservadores vençam essas eleições. Aliás, e para encerrar, teve uma entrevista ontem concedida pelo Jeremy Corbyn ao jornalista britânico Andrew Neil, uma entrevista na qual o Jeremy Corbyn se saiu muito mal. Uma das questões que ele saiu muito mal é que ele, ao ser indagado pelo jornalista, se pedir desculpas por declarações antissemitas proferidas por membro do Partido Trabalhista, ele não se desculpou e ainda jogou a culpa para os outros.